A felicidade é uma pessoa, é Jesus, mas nós estamos correndo porque tem tanta coisa hoje para nós fazermos. O estacionamento está muito lindo, gente. E eu quero dar parabéns a vocês que ouviram a voz ali dos manobristas, né, que estavam ali ajudando. A gente colocou os carros ali para facilitar a sua vida. Você vai ver que vai ser muito mais fácil você sair, vai ser uma bênção, tá bom? Então, próxima semana a gente já vai fazendo, organizando, você vai nos ajudar muito na organização, tá bom? Eu já posso contar com você. E, por sinal, deixa eu trazer uma boa notícia para vocês. Dia 3 de abril. Estou falando a data certa, amor? Abril? Dia 3 de abril, nós já vamos começar a nossa reforma aqui desse prédio. Agora, gente, tem muito desafio para nós, porque vai ter um período que a gente vai ter que sair daqui, porque nós vamos arrancar esse teto, vamos fazer tanta coisa. Eu já estou sonhando com um telão aqui, já estou sonhando com um teto bem alto. Pensa, olha, eu já estou vendo pela fé como vai ficar lindo esse piso decorado aqui, vai acabar até que enfim, aleluia. Porcelanato, vai ser tudo muito jóia. Eu já posso ver o que Deus vai fazer. E vocês sabem, olha, quando nós estávamos construindo aqui o Kids, eu por muitas vezes colocava a mão aqui e dizia assim, aqui vai ter um Kids assim, funcionando. E tinha muita gente que falava assim, esse pastor é meio doido. Como é que esse trem vai acontecer? Né? Mas aconteceu. Diga aleluia. Quantos se lembram da porta automática? Que eu passava pela porta e dizia assim, vai ter uma porta automática que nós vamos chegar e vai abrir. A autoridade dos irmãos, em nome de Jesus, abre. Aleluia, aconteceu. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Diga para o seu irmão, está perto de você, diz assim, vai acontecer. Só que eu vou precisar da ajuda de vocês. Ajuda de vocês. Nós já temos 30 pessoas dando 5 mil reais. Já temos 150 mil reais já. Nosso alvo é 500. Rapidinho nós vamos alcançar. Então a gente tem esse desafio. E também temos que tirar a igreja desses 30 dias. Sabe onde é que Deus falou para mim? De primeira mão vou falar para vocês aqui. Vocês estão escutando isso aqui, tá? Depois dos nossos líderes, agora vocês estão escutando o que eu estou querendo que aconteça. Nós vamos fazer o nosso culto na Via Lago. Todo mundo ali, levar a igreja para ali, com cadeira, com tudo, vai ser poderoso. Aí eu já posso ver telão lá, né? Cadê o povo aí? Cadê o Rômulo? Produções. 08, desculpa. Vamos fazer um negócio lá mesmo do céu. Gente, eu já vejo Deus fazendo. Meu Deus do céu, hoje o nosso pessoal de liderança pegou fogo junto comigo, já assinaram embaixo, já passaram até a senha do cartão. Brincadeira. Mas vamos lá, porque Deus está falando conosco nesses dias. Nós estamos numa série, e essa série tem sido um desatar de Deus para nós. Primeira palavra, nós falamos da importância da adoração. Quantos lembram aqui? Você precisa ser um adorador na sua casa, você precisa abrir, porque a adoração atrai o toque de Jesus e milagres acontecem por causa da adoração, coisas começam a ser geradas na sua vida. Foi isso que nós falamos na primeira palavra. Falamos que Jesus é uma porta e que você precisa entrar. E semana passada eu já soube da palavra que a pastora Renata trouxe, que foi uma palavra muito gostosa, falando sobre portas. Ele falou pelo menos 3 portas, né? E uma porta é a porta da salvação, e a gente precisa ser inserido, e é um caminho. Andar com Jesus é um caminho. E hoje nós vamos falar abrindo portas para um futuro melhor. Quem quer isso para a sua vida? Quem quer ter um futuro melhor? Você sabia que Deus já preparou tudo isso para você? A gente precisa só tomar posse. Mas vamos lá, porque hoje eu creio que o Espírito Santo quer falar com você
E olha que texto tão pequeno que a gente tem hoje, mas poderoso. Mateus 26, 39. A palavra do Senhor Jesus vai dizer assim para nós: porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Sabe o que foi isso? Uma oração de Jesus. Num momento crucial, Jesus faz essa oração, porque ali ele está no Getsemane, um momento de guerra, era uma das maiores decisões, porque a humanidade iriam passar ali pela porta da salvação, da redenção. Você só está aqui hoje, sabe por quê? Porque Jesus disse para o Senhor: seja feita a tua vontade. Mas a princípio, imagina ele pensando assim no cálice que ele ia passar, né? Foi muito doloroso, foi muito doloroso. Mas Jesus decidiu entrar pela porta do reino, e eu creio que Deus tem isso para você. Então, sempre que falamos sobre abrir portas, nós precisamos entender que uma porta aberta pode mudar o destino da sua vida. Uma porta aberta pode mudar o destino da sua vida. Trisca no teu irmão e está perto de você e diga isso para ele: seu futuro depende de portas. Só que tem gente que pode abrir uma porta para destruição. Tem gente que vai abrir portas para coisas maravilhosas. Deus quer fazer tudo isso na sua vida. Agora, nesse momento, Jesus está diante de uma decisão extremamente séria. Algo que mudaria para sempre o destino da humanidade. Então ele vai tomar a decisão certa. Talvez as suas decisões ela não tenham esse mesmo impacto global. Porém, certamente pode mudar o destino daqueles que estão próximos de você. Imagina a sua casa, seus filhos, a sua família, as pessoas que estão próximas de você. Uma decisão sua pode mudar o destino. Uma porta que você vai entrar pode mudar o destino de toda a sua casa. Quantos estão comigo aqui? Então vamos orar hoje e pedir: Senhor, por favor, nos ajude a entender a tua vontade. Senhor, nós pedimos nessa hora, Espírito Santo. O Senhor sabe que de nós mesmos não temos nada para oferecer, se do céu não nos for dado. Então, Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração. Ministra o coração de cada um dos irmãos aqui. Que o Senhor se revele a nós. Que o Senhor fale conosco e traga a revelação do céu para a nossa vida hoje. E que ao sairmos daqui, nós possamos cumprir essa palavra que o Senhor está trazendo para nós hoje. Sejamos praticantes dessa palavra. Essa é a nossa oração e a nossa declaração de fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas para isso, para que você entenda como você vai entrar nessas portas para ter um futuro melhor, você precisa vencer talvez algumas coisas. E uma das primeiras coisas que eu quero te dar hoje, você entender, é que nós já nascemos com defeito de fábrica. Todos nós já nascemos com defeito de fábrica e carregamos em nós uma coisa chamada eu. Quer ver uma coisa? A gente é dono de querer dizer assim: eu acho, eu quero, eu penso. É ou não é? Eu, às vezes, atendo casais e sabe o que acontece lá? Um diz: eu penso que é assim. O outro: eu acho que é assim. Enquanto a gente está cheio do achismo, do que eu acho, do que eu penso, a gente não converge para aquilo que é a vontade de Deus. E aí é onde entra: seja feita a tua vontade, porque agora não é mais o que eu acho, mas nem o que eu penso, mas o que Deus quer sobre isso. Quer ver um relacionamento dar certo, um casamento dar certo? Isso você pode levar para a sua vida também. É só você sair do achismo e dizer: Senhor, o que o Senhor quer para o nosso casamento? O que o Senhor tem para nós? Você vai ver que tudo isso vai ficar muito fácil. Então, o grande problema aqui, queridos, é que muitas pessoas estão carregando ainda isso. Quer ver uma coisa? Todo mundo já sabe. A gente já vem com esse defeito. O problema está lá, latente, por causa da independência. Porque o homem, na independência, ele faz do jeito dele. Por exemplo, ninguém se esforça para mentir. Ninguém se esforça para falar mal dos outros. Geralmente,
eu acho que a gente tem que se esforçar para falar bem dos outros. Para mentir, então, né? Então, nós já temos isso como um DNA que está se latejando entre nós e nós precisamos, então, destruir isso. Eu vou falar sobre isso hoje, você entender. Agora, veja só, o eu precisa sair do controle, porque uma das maiores batalhas que nós enfrentamos diariamente é contra o desejo do próprio eu. O eu, às vezes, está no centro, que luta contra as decisões que Deus tem para nós. É isso que acontece na nossa vida. Então, eu quero encorajar vocês a tirar o eu e colocar Jesus no centro. Porque às vezes o eu ainda está no controle. E por causa do que eu quero, do que eu penso e do que eu acho, muitas vezes, muitas coisas começam a acabar mal. Porque às vezes nós estamos fazendo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quantos querem fazer a vontade de Deus aqui? Para isso, precisa ser rendido a nossa vontade à vontade de Deus. Porque para ter Jesus como Senhor, ele precisa ter governo sobre a nossa vida, ele precisa comandar a nossa vida, ele precisa ter o controle de todas as coisas na nossa vida. E eu quero então trazer alguns exemplos práticos para você. No início da minha caminhada cristã, eu aprendi, eu acho que tem pelo menos alguns outros parceiros aqui que aprendeu também comigo esse gráfico, que eu acho muito legal, eu gosto muito desse gráfico, e eu queria, inclusive, colocar ele aqui na tela. É possível? Olha só. O grande problema é que, às vezes, o eu está sentado na cadeira, no centro da nossa vida. E Jesus está bem longe, está fora. Eu não sei, eu fui ensinado em cima disso, que eu precisava colocar Jesus no centro, onde eu precisava tirar o meu eu, o desejo, e começar a vencer algumas coisas. Isso foi me dando entendimento de que eu preciso muito de Jesus. Então, tem muitos exemplos que às vezes a gente vai viver. Quer ver um exemplo? Às vezes o jovem ou a jovem quer casar. Aí ela começa a botar na cabeça dela o tipo de marido que ela quer. Já viu isso? Ah, eu só quero se for assim, de preferência se tiver dinheiro. Né? Então talvez a gente não precise daquilo que nós imaginamos. Quantos estão comigo aqui? A gente precisa entender isso. Agora, pastor, eu quero fazer faculdade, mas o meu curso tem que ser esse. E insiste. Deixa eu falar uma coisa para você. Meus filhos, todos dois entraram na faculdade e hoje estão fazendo algo totalmente diferente. Porque talvez eles estavam insistindo em algo que não era de Deus. Eles hoje estão felizes naquilo que fazem. Pensa, felicidade. Eu falo com meus filhos e vejo a felicidade no rosto deles. E para nós é uma satisfação poder ver eles felizes, realizando sonhos. Por quê? Porque hoje eles estão perguntando para Deus, eles não estão mais fazendo. Porque tem gente que entra na faculdade, faz o curso, depois se torna escravo da vida e nem pode mudar mais, né? Porque já está ali, já está dentro, escravo daquilo e acabou. Já imaginou um negócio desse? A gente tem que perguntar para Deus. Agora, tem gente que diz assim, pastor, mas eu não sei ouvir Deus. Aí, irmãos, você tem que tirar o eu do centro. Se você não sabe ainda ouvir Deus, é porque você está com o eu muito latente ainda dentro de você. Quem está comandando é os seus desejos, a sua vontade. Você precisa desse segundo gráfico, que é ter Jesus no centro e o eu tem que ficar estacionado de lado. Porque aqui você começa agora a deixar Jesus reinar. Diga aleluia! Reinar na sua vida. Já imagina um negócio desse? Jesus cuidando. Então eu queria que você reflita
hoje talvez fizesse essa pergunta para você mesmo. Quem é que está no controle? Quem é que está no centro da sua vida hoje? Porque às vezes Jesus esteve no centro da sua vida por um tempo. Mas as preocupações, as lutas, as guerras, as informações vieram e foram conturbando você, e você foi perdendo, e você entrou em portas que talvez você não precisaria ter entrado. E aí se perdeu, e Deus está dizendo, ei, se for necessário, volta hoje. Lembra lá que Jesus diz assim, Ele está batendo. Se for necessário, abre a porta para que Ele possa entrar e ter uma ceia com você, para mudar a sua vida. Porque não dá para a gente poder ficar vivendo nesse mundo e se tornar alguém infeliz. Se Deus está falando com você nesse momento, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu queria desafiar você, saiba, Ele quer abrir uma porta para você. Ele quer abrir uma porta para você, e essa porta levará você a uma vida nova, a um tempo novo, uma nova estação. É isso que Deus tem para nós. É o desafio nosso. Sabe, a palavra fala de muitas portas que se abrem. Em Apocalipse, Jesus diz que Ele bate na porta do nosso coração. Em João 10, 9, Jesus diz que Ele é a porta. Isso mostra que ao abrir os portais eternos, as portas que se abrem para nós, Ele pode nos alcançar com salvação. Em Salmos 24, a palavra diz sobre portais eternos. Levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Agora Jesus ele diz, olha, quando você entrar na porta, você deve entrar e deve sair, porque tem muita gente atrapalhando na porta. Entra, mas não quer sair. E a Bíblia diz assim, você quer ser feliz? Porque entrará, sairá e achará descanso, pastagem, refrigério, lugar de bênção. Tem que sair. Jesus é só a forma. A gente entra e vai ter que ser semelhante a Ele e gerar na vida de outros, impactar outras pessoas com o reino de Deus. Aleluia. Então, seu destino, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Ele está planejado por Deus. Eu comecei falando para você que o seu destino está planejado por Deus. A palavra de Deus fala isso. Vamos lá? Palavra do Senhor Jesus para nós, Jeremias 29, 11 e 13. Olha o que ele diz. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. Quantos querem prosperidade? Foi o que Deus construiu para você. Prosperidade. E não é desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar, orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Ei, entenda uma coisa. Eu não sei se você vai perceber, mas há um cuidado de Deus. Deus tem um destino estabelecido para todos nós. Agora presta atenção nisso aqui. Todo pai quer dar destino para os seus filhos, sim ou não? Todo pai quer o melhor para os seus filhos, sim ou não? É verdade. Mas nem sempre os filhos vão cumprir os destinos. Por quê? Por causa da desobediência. Porque querem fazer do seu jeito. Porque querem andar da sua própria forma. Na independência. É ou não é verdade? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós, como pai, geramos um plano, é porque nós estamos desejando o melhor. Se a gente pudesse, a gente entregava, dava tudo para os nossos filhos, para ver eles bem.
Você que é pai sabe o que eu estou falando. Você quer dar uma boa escola, você quer dar boas vestimentas, você quer dar um futuro para os teus filhos. Isso é uma prática nossa. Se nós fazemos isso, imagine Deus. Deus tem todos os planos já estabelecidos. O que a gente precisa fazer? Ouvir. Porque escutar é muito fácil. Tá? Alguém falou escutar aqui, e eu já até escutei. Escutar é fácil, eu quero que você ouça. Que quando você ouve, significa que está descendo dentro do seu coração. Muda. Uau, deixa nós correr aqui que o trem está pegando já. Ou então vamos orar e vamos embora, né? João 5, vamos lá, vamos ler para a palavra. João 5, 19 a 20, diz: Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta. Por isso, ele só fez o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo que está fazendo. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus cumpriu sua missão, porque ele seguia os planos do Pai. Ele sabia ouvir os planos de Deus. O Pai falava assim: olha, é hora de fazer isso, é hora de tomar essa ação. Por que nós erramos? Porque nós estamos na independência, querendo fazer do nosso jeito. E aí, por causa disso, a gente sai do plano. Jesus só fazia aquilo que verdadeiramente o Pai estava destinando para ele. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Ele cumpriu a missão. Declare pelo menos para 3 pessoas que estão perto de você aí, do seu lado. Descubra a sua missão, irmão. Descubra a sua missão. Como é que você vai descobrir isso? Ouvindo a voz de Deus. Hoje mesmo eu estava falando da missão para alguns ali no estacionamento. Nós estávamos lá batendo papo, né, e eu falando da missão. Primeira missão para quem quer se tornar alguém aqui na vida dessa igreja, de ter relacionamento. Vá servir. Você precisa aprender a servir pessoas. A Bíblia diz que maior é aquele que serve. Sirva, ame pessoas. Quer ver uma coisa? Nós vamos lá para Via Lago, fazer o nosso culto lá de avivamento cheio. Vamos ter que arrumar mais cadeira, né? Porque nós vamos ter muita gente. Porque nós vamos evangelizar. Quantos estão a fim de evangelizar e ganhar pessoas lá? Falar do amor de Jesus, nós vamos panfletar em toda a Via Lago. Vai ser avivamento, gente. Eu não sei quando a gente voltar se vai caber nos 3 cultos. Não, eu vou falar de novo, talvez você não entendeu. Eu não sei quando nós voltarmos se vai caber nos 3 cultos. Porque o culto da manhã já está lotado. A gente já tem que abrir o terceiro culto. O terceiro culto é na segunda-feira. Para quê, pastor? Para pegar todo mundo que trabalha no domingo. Porque tem gente servindo no domingo lá na pizzaria. Crente. Diga aleluia. Eu só tenho a cara de besta, eu não sou bobo. Eu sei que tem necessidades. E tem muita gente que está no sanduíche. Você vai comer, tá lá. Esses dias eu sentei com alguém. Perguntei para ele: você congrega em algum lugar? Pastor, não dá, porque domingo é meu dia aqui, eu ganho pão. Diga, eu vou arrumar um jeito para você congregar. Vou fazer um culto na segunda-feira. O culto do domingo vai ser o mesmo da segunda. Ah, pastor, o senhor vai trabalhar muito. Deixa eu trabalhar, gente. Eu nasci para isso, é a minha missão. Eu só preciso de gente que me acompanhe, me ajude. Aí vai ter que ter gente no estacionamento, aí chegou a sua vez. Olha para o seu irmão assim, chegou a sua vez de ajudar no estacionamento. Vamos rapidinho aqui. Vamos rapidinho. 3 áreas que eu preciso vencer para poder estar alinhado com aquilo que é a vontade de Deus e verdadeiramente abrir essa porta para um futuro melhor e também ter Jesus como centro.
três áreas são fantásticas. E é tudo na palavra, tá bom? Vamos lá? Essas três áreas são muito importantes. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender. Olha só, 1 João capítulo 2,16. Porque tudo que há no mundo, o que é que está no mundo? A vontade da carne, a vontade dos olhos e a soberba da vida. Essas três coisas é o que luta latente contra nossa vida para que a gente não viva o plano de Deus. Ou seja, nós precisamos vencer a concupiscência, o desejo da carne, o desejo dos olhos. Gente, muita gente sendo agarrada pela carne. Essa carne sua, ei, ela não presta. Ela não se converte. Ela é cheia de vontade. A gente tem que colocar ela debaixo da vontade de Deus. Então Jesus precisa reinar. Agora, olha só, para você poder entender. Romanos capítulo 8, verso 5 a 8 diz assim: as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Quem anda com a natureza humana, carnal, vai ser controlado pela carne. Mas o que vive de acordo com o Espírito de Deus tem a mente controlada pelo Espírito. Então é muito fácil de eu entender. Se a sua mente for controlada pela carne, isso afastará você de Deus. Alguém me contou uma história, eu já sabia dessa história, mas a pessoa me relembrou. Achei muito legal ter me relembrado isso, que é algo que a gente aprendeu também lá no passado. O camarada tinha uma forma de ganhar dinheiro. Ele tinha uma rinha de briga de cachorro. E ele para ganhar o dinheiro, ele fazia o seguinte: ele fazia as apostas e botava dois cachorros para brigar, o cachorro preto e um cachorro vermelho. Aí ele fazia as apostas, né? Vamos lá, vamos apostar. E o pessoal começava a apostar. Aí ele apostava no cachorro que ganhava. Todas as vezes ele acertava. Ele ia lá e dizia assim: é o preto, né? Apostar no preto, todo mundo apostando no outro. Aí alguém quis descobrir qual era o segredo, porque ele acertava todas. Aí ele dizia: é muito fácil. Quando eu quero que o preto vença, eu dou jejum no vermelho. Quando eu quero que o vermelho ganhe, eu boto o preto de jejum. Vocês estão entendendo? Você quer que o espírito vença? Jejum na carne. Não tem outra opção. Tem que jejuar. Amém, queridos? Agora, olha só. Veja só. Aqui tem um grande segredo. Se sua mente for controlada pelo Espírito, você vai ter vida, vai ter paz, vai ter alegria. Quantos sabem quais são os frutos, o fruto do Espírito? Vamos lá? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Que não é fácil. Porque às vezes, se pisar no meu pé, irmão, aí o velho Fábio, né, quer se manifestar a carne. É assim, nós somos assim. Por isso a gente tem que viver controlado no Espírito de Deus. Quantos estão entendendo isso? Fala para o teu irmão assim, simples assim, irmão. Simples. Aleluias. Agora tem a questão dos nossos olhos. Muita gente pego por causa dos olhos. Lembra do nosso amigo Davi? Como ele foi enfeitiçado pela uma olhada, viu uma mulher e ele se apaixonou por ela só por olhar. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que os nossos olhos são janelas. Então, cuidado com o que você está alimentando através das suas janelas. E aí, ele, o Davi, olha Betseba e deseja aquela mulher. Olha que destruição. Você vai ver que os resultados foi assassinato.
ele manda matar um dos seus escudeiros, só por causa de um feitiço que veio, por causa de uma paixão desenfreada que nasceu numa olhada. Então, irmão, cuidado com o que você anda vendo, cuidado com o que você está olhando, porque tudo isso pode destruir a sua vida. Nós temos que ter cuidado. Olha para o seu irmão e diga para ele: cuidado, irmão. Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Davi, ele era o rei, mas ele sabia que uma única olhada podia ser fatal, porque depois que ele passou por tudo que ele passou, ele diz: agora eu tenho que vigiar. Porque tem gente aqui que já caiu, né, em loucura porque não vigiou. E agora vai ter que ficar ligado. Amém? Mas olha só, queridos, a tentação nasce primeiro dentro dos nossos olhos, dentro de você. E aí depois ela pode se materializar. É o que o Tiago 1,14 explica. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então eu quero que você logo entenda, Satanás, ele nos resiste e ele, às vezes, quer dominar a nossa vida. Se você deixar que esses desejos vençam você, já era. Então a gente precisa fazer aquilo que a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é resistir ao diabo, é se submeter ao governo de Deus, e aí você tem autoridade sobre o inimigo, sobre os ambientes, sobre os lugares onde você chegar. Quantos entendem isso? Por isso, vigie os seus olhos e ore muito, em nome de Jesus. E por último, a soberba da vida. E aqui a gente vai falar sobre orgulho, porque tem muita gente orgulhosa. E incrível, porque tem muita gente que é simples, né? Porque tem gente que confunde alguém ser simples com uma pessoa que vai andar rasgada, né? Porque o que eu tenho de gente pobre e orgulhoso, gente, aí é duro, né? É. E Deus está querendo trabalhar muito isso, porque esses são assim, quando eles não têm nada, aí eles começam a crescer na vida e eles começam agora a pisar nos outros. Já viu isso? E essas pessoas às vezes não sabem que alguém pode ser a porta para um milagre na vida dele. Sabia disso? Eu fico, todas as vezes que eu lembro dessa palavra, eu me lembro daquela mulher que o profeta diz assim: o que você tem na sua casa? Ah, eu tenho um azeite lá, tenho um pouquinho de azeite. Então você vai fazer o seguinte: vai lá e arruma vasilhas para poder derramar esse azeite nessas vasilhas. Aí eu fico imaginando se aquela mulher não tivesse porta de relacionamento aberta, né? Se ela fosse aquela mulher orgulhosa, rixosa, que tivesse briga com os vizinhos e problema. Ela chegava na porta de um: ah, mamãe mandou buscar aqui uma vasilha para botar azeite. Fala para sua mãe que depois do que ela fez comigo ontem, não tem vasilha. Ah, olha, a tua mãe em 1900 fez uma coisa. É assim, gente. Eu já tive experiência de ver pessoas que precisavam de uma porta. Só precisava de uma pessoa para dizer assim, e uma pessoa bem humildezinha, né? Uma pessoa simples. Só faltava a assinatura dessa pessoa
para poder ter o acesso. Sabe aquele guarda do banco que você passa por ele todos os dias e você não dá um bom dia? Esses dias para trás eu fui entrar na casa do Daniel, lá na Guarita. Na Guarita. Cheguei lá, o Elon deve lembrar dele lá. Tinha um muito conhecido meu lá do banco. Ô, pastor Fábio, é o senhor. Porta aberta. Quase nem precisou ligar para o Daniel. Tá vendo, gente? E aí ele já começou a bater papo. Rapaz, aqui é o pastor Fábio, não sei o quê. Simples assim. Por causa de uma atenção, um bom dia. Eu parava ali para conversar um pouquinho. Eu não estou querendo dar lição para você, querido, mas eu só estou dizendo assim, que às vezes nós perdemos a oportunidade de gerar portas abertas em todos os lugares. Eu vou falar mais uma coisa para você. A Bíblia diz, em Tiago 4, 6, 7. Vamos lá? Deus é contra, mas é bondoso para com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Sabe de uma coisa? A soberba, a Bíblia vai dizer que o soberbo já está com a corda no pescoço para cair. Nós temos que ter humildade. A humildade te levará a crescimento, a soberba faz com que o eu prevaleça. Talvez o eu continue no centro, impedindo Deus de governar as nossas decisões. Quando você se submete a Deus, a primeira coisa de alguém que vai se tornar humilde é alguém que vai se submeter a Deus. Eu vou saber se alguém vai se tornar humilde se essa pessoa ouve a Deus. E humilde, ele não quer fazer do seu jeito, ele anda debaixo de governo. Todas as pessoas que eu fui pedindo para colocar o carro de ré, as pessoas gentilmente foram obedecendo. Mas teve pessoas que tiveram resistência. Colocaram mesmo de frente. E ainda falaram, ainda deve ter saído assim, dizendo assim, eu vou botar do meu jeito. A resistência que a gente tem de se tornar humilde, para ouvir a voz de comando, né? Sabe o que a gente estava querendo fazer com você? Te ajudar na hora de sair, porque a lei da segurança diz que se você colocar de ré para você sair de frente, você tem uma visão melhor. Posso te ajudar hoje? Amém. Vamos adorar o Senhor